Boa noite a todos. Deixa eu ver aqui. Estamos ao vivo em um novo formato. Espero que esteja tudo bem. Se alguém agora é um formato ao vivo. Se alguém estiver com alguma dificuldade de ouvir, de entender alguma coisa, se estiver baixo ou alto, você pode entrar, escrever no chat aqui que a gente está ouvindo e estamos fazendo uma coisa mais orgânica e mais intimista aqui. Então, a gente está no novo formato de CJ. Queremos agradecer a presença de todos, quem está chegando, quem está entrando. É uma alegria muito grande receber vocês. Então, agora, por enquanto, só no Facebook. Então, é mais a nossa cara de Central Jovem. Nós vamos estrear um novo formato, que é pequenos grupos. Então, a gente vai ter o estudo, vai ter um tempo de louvor aqui. E logo mais, quando terminar a nossa live aqui ao vivo, a gente vai ter os pequenos grupos. Então, mandamos ao longo da semana aí, o link para se inscrever nos pequenos grupos. Se você não tem, a gente vai deixar aqui no final, na descrição dessa live. Então, você pode se inscrever. Então, toda semana, ao final dessa live, a gente vai conversar pelo WhatsApp, pelos pequenos grupos, para compartilhar o que Deus falou no nosso coração nesse estudo, compartilhar pedidos de oração, compartilhar agradecimentos, jogar a conversa fora, aquele tempo de pós-culto que a gente tinha na CJ quando nos encontrávamos de forma presencial, né? Um momento muito bom, então dá para matar um pouco da saudade dessa forma. Então, esse segundo momento não é ao vivo para todo mundo, é apenas os pequenos grupos. Então, no link da inscrição tem uma explicação um pouco melhor, mas basicamente, teremos um grupo de guris, que vão ser apenas os guris conversarem entre eles, poderem trocar ideia, poderem compartilhar motivos de oração entre guris. Vai ter o grupo também das gurias, que é só entre as gurias. E também vai ter o grupo dos jovens casais. Então, os casais casados, que são jovens, vão poder compartilhar o seu momento de oração, compartilhar o seu estudo, conversar um pouco mais, trocar experiências com outros jovens casais. E também tem um grupo misto, que é voltado para todos, que tanto guris, gurias, solteiros ou casados, poderem interagir com mais gente, pessoas do gurias com gurias, e assim a gente tem um grupo um pouco mais aberto. Assim. Então, logo mais você pode se inscrever e participar ainda hoje desse nosso grupo. Então, agora vamos ter um momento de oração para iniciar esse culto e depois vamos passar para o momento de louvor. Pai querido, entrando em tua presença, Pai, quero te agradecer por este momento que podemos estar aqui como Central Jovem, que podemos estar separando esse momento para te louvar, Pai, para aprender da tua palavra e para compartilhar, Pai, o momento de comunhão com os irmãos, Pai, poder matar um pouco da saudade, estamos distantes nesse momento de pandemia, Pai, que o Senhor possa estar trabalhando no coração de cada um que está aqui nessa noite, nessa live, para que o Senhor possa falar aos seus corações, Pai, e possamos sair daqui edificados. Pedimos também pelo pregador essa noite, o pastor Tiago, que o Senhor possa estar dando a direção para ele, Pai, e usando ele conforme Tu queres, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, agora vamos ter o nosso momento de louvor. Vão ser músicas gravadas, mas você pode acompanhar de casa e poder cantar junto. Vamos ter 2 músicas agora e após o estudo teremos uma terceira música. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Enche meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou. Por mim, me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar
e encher-me de ti. Negar tudo que sou e ser santo como és. Tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Enche meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, Meu maior amor. tua beleza eu quero refletir, exalar teu Perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou. Por mim, me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti. Negar tudo que sou e ser santo como és. Tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti. Negar tudo que sou e ser santo como és. Tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Olá, voltamos agora depois do nosso momento de louvor. Teremos mais uma música no final. Então agora vamos ter o nosso tempo de estudo. Eu vou trazer aqui para nossa mesa o pastor Tiago. Olá, pastor Tiago. Você está ao vivo aqui conosco. Olá, Wendel, tudo bem? Tudo. Tranquilo. Então, hoje o estudo quem vai trazer é o pastor Tiago. Ele é o pastor da nossa igreja, Igreja Batista Central. Também pastor dos jovens, também é o nosso pastor da igreja. Então, convidamos ele para trazer o estudo. Então, fique à vontade, pastor Tiago. A palavra é sua. Obrigado, Wendel. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade e também agradecer aí a liderança da Central Jovem pelo convite. Nós estamos em meio à campanha de missões estaduais. A campanha de missões estaduais tem como tema Juntos. Então, nessa noite, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre missões. O tema dessa noite que eu gostaria de falar com você é Eu amo o meu povo. Eu amo o meu povo. E para esse tema, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículos do 1 ao 2. Filipenses, capítulo 1, versículos do 1 ao 2. Assim diz a boa palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos,
com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua boa palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos teus bons conselhos. Fala conosco nessa noite, Deus, queremos ouvir a tua voz através da mensagem que será ministrada. Que o teu Santo Espírito possa nos desafiar nessa noite, Deus. Há uma mudança radical de vida e também, Deus, que o teu Santo Espírito nessa noite possa nos desafiar a amar o nosso povo gaúcho, como o Senhor ama. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu amo o meu povo. Semana passada, missionário Murilo, ele esteve falando em nossa igreja, e ele discorreu sobre o tema juntos, e no meio de sua mensagem, ele falou uma frase muito, mas muito interessante, quando ele disse assim: ninguém pode amar mais esse povo do que nós que vivemos no meio desse povo. Ninguém pode amar mais o povo gaúcho, ninguém pode amar mais o Rio Grande do Sul do que nós que vivemos entre o povo gaúcho, entre nós que vivemos nesse estado. Se Deus permitiu você viver nesse estado, algum propósito tem. Se Deus permitiu que você nascesse nesse estado, se Deus permitiu que você viesse a morar nesse estado, é porque algum propósito tem e eu sei qual é. O propósito é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o povo gaúcho. Voltando aqui para o nosso texto, a carta de Paulo aos Filipenses é muito mais um recado de amor do que uma exposição teológica. Embora Paulo ele venha tratar de assuntos teológicos nessa carta, o escopo principal, a ideia principal foi a sua gratidão a Deus pela vida, pela parceria e pelo apoio dos filipenses em seu ministério. Você vai ver que na carta aos Filipenses, Paulo ele vai tratar, sim, de alguns assuntos teológicos, mas a ideia central da carta, ele vai expor a sua alegria pela vida, pela parceria e apoio dos filipenses em seu ministério. Então, olhando para essa perícope, olhando para esses 2 versículos, para esse parágrafo que eu acabei de ler, eu aprendo que o verdadeiro amor só pode ser experimentado quando se existe um agente, um receptor e uma fonte. O verdadeiro amor só pode ser experimentado, só pode ser vivido quando existe um agente, um receptor e uma fonte. O agente aqui no nosso texto é Paulo. Atente para o que diz o versículo 1, parte A. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Quem era Paulo? Quem era Paulo? A Bíblia vai dizer que Paulo ele foi um grande homem. Atente para o que diz Atos, capítulo 22, versículo 3. Atos 22, 3. Diz assim: sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Atos, capítulo 22, versículos do 27 ao 28, vai continuar dizendo o seguinte: o comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Quem era Paulo? Um grande homem. Resumindo aqui, um homem culto, um homem de personalidade carismática. Paulo ele era extremamente carismático e um homem de liderança forte. Quem era Paulo? Um grande homem. Quem era Paulo? Um grande perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo ele foi criado em uma corrente extremista da religião judaica.
Paulo viu no cristianismo que uma ameaça à religião do seu povo. E quando ele enxergou essa ameaça, Paulo colocou em seu coração o propósito de exterminar com a religião do caminho. Ele colocou em seu coração o propósito de exterminar os seguidores do caminho. Eram assim que os cristãos eram conhecidos na época. Quem era Paulo? Paulo foi um grande homem, um grande perseguidor, um grande convertido. Após o encontro com Jesus na estrada de Damasco, Paulo ele levou a sério tal experiência. O Weisbe ele vai dizer o seguinte sobre Paulo e sobre a conversão de Paulo. Não foi ele quem buscou a Cristo, mas Cristo quem o buscou. Não foi ele quem gritou da terra ao céu, mas foi Cristo quem lhe bradou do céu à terra. Não foi ele quem entrou para o evangelho, mas foi o evangelho que entrou nele. Paulo, ele foi um grande homem. Paulo, ele foi um grande perseguidor dos seguidores do caminho. Depois de sua conversão, Paulo foi um grande convertido, ele levou a sério esse encontro que ele teve com Cristo. Paulo foi um grande missionário. Aquele que trazia cartas do Sinédrio a fim de machucar os cristãos, a fim de prender os cristãos, a fim de matar os cristãos após a sua conversão. Olha a ironia. Paulo passa a escrever cartas para abençoar, para edificar e para fortalecer os cristãos. Aquele que usava cartas para castigar os seguidores do caminho, agora estava usando cartas para abençoar, edificar e fortalecer os cristãos. Adolf Pohl, quando ele olha para um Paulo missionário, ele vai dizer que Paulo fez 3 viagens missionárias. Plantou e fortaleceu igrejas na Ásia e na Europa. Viajou, pregou, escreveu e aconselhou. Suportou prisões, açoites, apedrejamento e naufrágio em favor do evangelho. Cruzou mares, rios, desertos e pregou nos lares, nas sinagogas, nas escolas, nas praças, na prisão. Todo momento era momento oportuno para a pregação do evangelho para Paulo. Ele foi o maior teólogo e o maior missionário da igreja primitiva. Foi ele quem mais plantou igrejas e quem mais viajou. Foi ele quem mais influenciou com a sua vida e ensinamentos a história da humanidade. Paulo foi um grande homem. Paulo foi um grande perseguidor do evangelho, foi um grande convertido, foi um grande missionário. Paulo, ele foi um servo grande do grande Senhor Jesus. Paulo foi servo de um grande Senhor, que se chama Jesus Cristo. A palavra grega usada por Paulo aqui, quando ele diz que ele é servo do Senhor Jesus Cristo, é doulos. O significado dessa palavra vai muito mais além do que servo. Na verdade, doulos significa escravo. Paulo, ele se considerou escravo de Cristo. O que isso quer dizer? Paulo entendia que agora ele era propriedade absoluta de Cristo. Dizer que eu sou escravo é a mesma coisa que reconhecer que agora a sua obediência deveria ser absoluta a Cristo. Que essa posição não deveria ser considerada indigna, mas de tamanha honra. Quando Paulo disse, eu sou escravo de Cristo, o que ele estava querendo dizer? Que agora ele era propriedade absoluta de Jesus. Que agora a sua obediência deveria ser exclusiva a Cristo e que essa posição não deveria ser considerada indigna, mas de tamanha honra. Agostinho, um monge do século VI, vai dizer o seguinte, quanto mais servos de Cristo nós somos, tanto mais livres nos sentimos. Ser escravo de Cristo é ser rei nessa terra. Ser escravo de Cristo é o caminho para a liberdade perfeita. Porque nós somos escravos de Cristo, somos livres da penalidade, da escravidão e da degradação do pecado. Resumindo, antes de Cristo, Paulo ele estava morto em seus pecados. Antes de Cristo, Paulo ele era escravo de Satanás e seus demônios.
escravo da cultura local, escravo do seu próprio eu. É isso que ele vai falar lá em Efésios, capítulo 1 e capítulo 2. Porém, em Cristo, Paulo, ele recebeu vida. Em Cristo, Paulo recebeu liberdade. Em Cristo, Paulo recebeu condições de amar um povo, não com um amor falho, não com um amor humano, mas com o amor de Jesus. Quem é você? Aplicando agora para a minha vida e para a tua vida esse primeiro ponto, quem é você? A Bíblia vai dizer que antes de Cristo você estava morto em seus pecados. Você era escravo de Satanás, seus demônios, você era escravo da cultura local, você era escravo do seu próprio eu. Porém, Deus, ele te deu vida, porém, Deus, ele te deu liberdade, porém, Deus, ele te deu condições de amar um povo, não com o seu amor, que é um amor humano, um amor falho, mas com o amor de Cristo. Deus te colocou nesse estado para que você pudesse amar esse povo, para que você pudesse ser um agente do amor de Deus nessa querência, tão carente do amor de Cristo, tão carente do Evangelho. O verdadeiro amor só pode ser experimentado quando se existe um agente, um receptor e uma fonte. O agente aqui da nossa história era Paulo. Hoje o agente sou eu, hoje o agente é você. Nós que assumimos um compromisso com Cristo, hoje nós somos agentes do amor de Deus nesse estado tão carente do amor dele. O verdadeiro amor só pode ser experimentado quando se existe um agente e um receptor. O versículo 1b vai dizer assim: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Quem é o receptor aqui? Paulo vai responder: todos os santos. Paulo, ele sabia que para que a comunidade de Filipe pudesse experimentar o amor de Deus, a igreja reunida ali naquele lugar deveria experimentar antes. Eu só posso compartilhar algo que eu experimentei. Paulo, ele conhecia essa máxima, a máxima que continua nos dias de hoje valendo. Eu só posso compartilhar algo com alguém no qual eu experimentei muito antes. Paulo, ele sabia que a comunidade de Filipe precisava experimentar o amor de Deus. Porém, a igreja reunida ali naquele lugar deveria experimentar antes. Paulo, ele não dirigiu a sua carta a todos os filipenses, a comunidade de Filipe. Paulo, na verdade, ele dirigiu a sua carta aos santos que se encontravam em Filipe, aos santos que viviam em Filipe. William Barclay, ele vai dizer que para os ouvidos modernos, a palavra descreve uma piedade quase extra-humana, ou extramundana, perdão, relacionando-se mais com esplêndidos vitrais do que com o mercado. A palavra santos não significa pessoas sem pecado ou perfeitas, mas separadas do mundo para Deus. Então, Paulo, ele vai deixar claro aqui que os crentes em Filipos, eles foram separados para amar a Deus e amar o próximo, amar aquela comunidade como Paulo amava a Deus e os amava. Outra coisa que Paulo vai deixar claro aqui, que todos os santos são iguais, inclusive os bispos e os diáconos. George Barlow vai dizer que os líderes não estão acima dos crentes, mas entre eles. Os ministros existem para a igreja e não a igreja para os ministros. Os líderes não são a igreja, mas sob a autoridade de Deus, eles servem e guiam o povo. É impossível você amar o povo gaúcho com o amor de Cristo, sem antes amar a igreja do Senhor Jesus e os líderes dessa igreja que estão nesse estado. É impossível você amar o povo gaúcho, é impossível o povo gaúcho provar do amor de Deus, sem antes você amar a igreja do Senhor Jesus e os líderes que o próprio Deus colocou nesse estado. Essa é uma verdade que eu tenho aprendido. Antes do povo gaúcho provar do amor de Deus, a igreja precisa provar.
A igreja só vai provar do amor de Deus no momento que você decidir amá-la. No momento que você decidir amar a igreja do Senhor Jesus, amar a liderança que o próprio Senhor Jesus instituiu nesse lugar. O verdadeiro amor, ele só pode ser experimentado quando se existe o quê? Um agente. Quando se existe um receptor. E quando se existe uma fonte. O agente aqui na nossa história é Paulo. O agente nos dias de hoje é eu e você. O receptor aqui nessa história eram santos que se reuniam, que viviam em Filipe. O receptor aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo que se encontra no estado do Rio Grande do Sul. O verdadeiro amor só pode ser experimentado quando se existe um agente, um receptor e uma fonte. O versículo 2 vai nos mostrar quem é a fonte. Quando ele diz assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A fonte desse amor é o próprio Deus. A fonte desse amor é o próprio Deus. Tanto o termo graça quanto o tempo paz foram ressignificados pelo cristianismo ou no cristianismo. Graça hoje é favor imerecido. Paz é um descanso em meio ao caos, é um descanso em meio à morte, é um descanso em meio à agonia. A graça e a paz vêm da parte de Deus, diz Lopes, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Somente Deus pode dar graça e paz. A atitude de Paulo a respeito de Jesus Cristo não é meramente a atitude de um homem para com outro homem, ou de um erudito para com outro mestre, mas a atitude de um homem para com Deus. A preposição de governa ambos os nomes, revelando que Deus Pai e Jesus Cristo têm a mesma substância, a mesma natureza, o mesmo poder. Só Deus pode reconciliar o homem consigo mesmo. Apenas ele pode oferecer ao homem salvação. Essa bênção não provém de Paulo, nem de qualquer líder ou concílio, mas de Deus Pai e do Senhor Jesus. A bênção não procede da igreja, nem dos líderes da igreja, mas do Deus bendito que salvou a igreja. A fonte do amor tem nome. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. A fonte do amor é o próprio Deus. Eu quero concluir essa reflexão dizendo que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus, ele nos trouxe para esse estado. Deus, ele nos colocou aqui nessa amada querência para que pudéssemos amá-lo, mas também pudéssemos amar o povo gaúcho. Eu amo o meu povo. Eu nasci aqui no Rio Grande do Sul, eu sou natural de Taquari e eu amo o meu povo. Eu amo o povo gaúcho, eu amo essa querência, eu sei que foi Deus quem me colocou aqui. E o verdadeiro amor, ele só pode ser experimentado, ele só pode ser vivido quando se existe o quê? Um agente, um receptor e uma fonte. O agente na nossa história foi Paulo. Hoje, o agente desse amor é eu e você. O receptor aqui da nossa história foi os santos da igreja de Filipe, a igreja de Filipe. O receptor desse amor hoje é a igreja do Senhor Jesus nesse estado. Ame a igreja do Senhor Jesus nesse estado. Ame os líderes da igreja, pois foi o próprio Deus quem instituiu. E a fonte desse amor é o próprio Deus. A fonte desse amor é o próprio Deus. Você ama o povo gaúcho? Você ama esse povo? Você consegue entender que foi Deus quem colocou você aqui? Foi Deus quem trouxe você até esse lugar, até essa querência, até esse estado? Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar por você, que deseja ser um missionário nesse estado tão carente do amor de Deus. Eu quero orar por você, que ainda não conseguiu
pregar o Evangelho e viver o Evangelho nesse estado. Eu gostaria de orar por você que não consegue amar a igreja do Senhor Jesus nesse estado. Você que, quando olha para a igreja, enxerga uma instituição falha, e ao invés de amar essa instituição, que é o corpo de Cristo na terra, acaba muitas vezes julgando e condenando essa igreja. Eu quero orar por você que ainda não conseguiu provar do amor de Deus. Você que tem resistido a esse amor. Lembre-se disso. O amor de Deus é um amor inexplicável. Por mais que você não entenda, você pode provar. O amor de Deus é imensurável. O amor de Deus é tão grande, tão largo, tão profundo, que alcança qualquer pessoa em qualquer situação. Ele alcançou Paulo, ele me alcançou e ele deseja te alcançar também. O amor de Deus é um amor espontâneo. Ninguém obrigou Deus a amar você. Ele decidiu te amar. O amor de Deus é um amor desafiador. Ele exige de mim e de você uma resposta. Paulo disse sim a esse amor. Um dia eu disse sim a esse amor. E qual a resposta que você tem ao amor de Deus? Até que ponto você vai continuar negando esse amor? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos resgatou. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados, nós éramos escravos, Deus, do maligno, escravos, Deus, da cultura local, escravos do próprio eu, o Senhor nos resgatou. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu liberdade, o Senhor nos deu uma missão de amar o Senhor e levar esse amor a outras pessoas. Faça de nós um missionário, Deus. Se existe alguém aqui, Senhor, que tem dificuldade, Deus, em compartilhar Jesus, que o Senhor possa despertar essa chama no seu coração, Deus. Pai, se existe alguém aqui no nosso meio, Deus, que não ama a tua igreja, que tem problemas com a tua igreja, Deus, que possa enxergar na tua igreja a noiva de Cristo, Deus. Que possa enxergar na tua igreja, Deus, um corpo de Cristo, Deus. Pai, que possamos amar a igreja do Senhor no nosso estado, Deus. Se alguém aqui no nosso meio ainda não experimentou o amor de Deus, que nessa noite o teu amor possa, Deus, constrangê-lo. Que essa pessoa possa experimentar esse amor de tal forma, Deus, de tal maneira, Deus, que venha experimentar uma conversão genuína, Deus, a ponto de compartilhar esse amor por onde passar. Abençoa, Senhor, esse amado estado, Deus. Que juntos, Deus, possamos fazer o que fazemos com amor. Que juntos possamos fazer o que fazemos com voluntariedade e liberalidade. Que juntos, Pai, possamos fazer o que fazemos com fé e que o teu evangelho, o teu reino possa avançar no nosso amado Rio Grande do Sul. Abençoa, Senhor, a nossa campanha de missões estaduais. Abençoa, Senhor, e nos abençoe também como igreja. Que juntos, Deus, possamos ser missionários. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, pastor Thiago, por esse desafio. Vamos poder ter a oportunidade de comentar e compartilhar um pouco mais o que Deus falou aos nossos corações nos nossos pequenos grupos após essa live. Então, fique com a gente. Muito obrigado, pastor Thiago. Vamos ter mais um momento de louvor e depois eu volto com mais algumas explicações. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvo
sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Pode. Olá, estamos de volta. Então, neste momento foi muito bom essa primeira CJ no formato novo, a presença de todos. Tivemos bastante gente, alguns que ainda não conhecemos, muitos conhecidos. Estou vendo aqui muitos amigos juntos, vendo comigo. Então, só para exemplificar e explicar um pouco mais do que vai ser agora, após o término dessa live, em torno de uns 5 a 10 minutos, cada líder do PG vai ligar para aqueles que se inscreveram no seu pequeno grupo para poder fazer a chamada de vídeo pelo WhatsApp e poder conversar e trocar ideia, orar e conversar sobre o estudo. Então, antes de separar para os PGs, vou mostrar para vocês aqui uma pequena explicação rápida do que são os PGs. Como eu falei no início, tem o grupo dos guris, gurias, jovens casais e o grupo misto. O líder do grupo dos guris é o Vitor Andrade, então vai ser o PG voltado para os guris, tanto casados ou não, solteiros, e poder trocar só, conversar entre homens e se sentir mais à vontade. E as gurias, da mesma forma, a líder é a Andressa Almeida, os jovens casais é o Cristiano e a Mirna, e para o grupo misto sou eu, o Wendel e a Sara. Então, se você não pôde se inscrever para esse primeiro PG que teremos hoje, você pode entrar em contato diretamente com algum desses líderes do pequeno grupo para poder entrar no PG hoje. E quem não vai poder participar hoje, pode ao longo da semana que vem se inscrever através deste link aqui que eu vou passar para vocês agora. Deixa eu mostrar aqui. bit.ly/pg-cj. Um link bem simples, coloque isso no seu navegador e você consegue se inscrever no pequeno grupo que você achar que fica melhor para você. Basta se inscrever só uma vez, que toda semana a gente vai entrar em contato com você. E se você quiser trocar de pequeno grupo, respeitando as restrições do só os guris ou só as gurias, você pode sentir à vontade, ficar bem flexível. Então, para encerrar, eu vou chamar aqui o pastor Tiago para fazer a oração final e estaremos despedidos após a oração dele. Fica à vontade, pastor Tiago. O verdadeiro amor, ele só pode ser experimentado quando se existe um agente. Esse agente é você. Ele só pode ser experimentado quando existe um receptor. A igreja do Senhor Jesus Cristo nesse estado é a receptora. O amor de Deus só pode ser experimentado quando se existe uma fonte. E a fonte desse amor é o próprio Deus. Ame a igreja do Senhor Jesus com o amor de Deus. E o nosso estado vai ser alcançado. O reino de Deus vai avançar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos vocês. Amém e amém. Um ótimo final de semana a todos.
Obrigado, pastor Tiago. Obrigado a todos. Nos vemos no PG daqui a pouco. Um abração e fiquem com Deus.